bem de todos e felicidade dessa professora, aqui está mais uma videoaula de História do Brasil. Comecemos, como é de praxe, com essa linha do tempo linda, maravilhosa, que eu insisto para que entre na sua cabeça de uma vez por todas, para que você saiba desenhar essa linha do tempo. Primeiro período da história do Brasil, Brasil colônia. Em 1815 começa Brasil Reino. 7 de setembro de 1822 estamos livres de Portugal, Brasil Império começa. E em 15 de novembro de 1889 é proclamada a República, e é nesse período que nós estamos situados nesse momento, é aqui que está o tema de estudo dessa videoaula, precisamente os primeiros anos do período republicano, né? Essas três primeiras fases, chamada de Primeira República. Quando a gente junta esses três pedacinhos, nós temos a chamada Primeira República. Eu sei que você já ouviu o termo República Velha, e muitas vezes República Velha se referindo a esses três períodos. Insisto, República Velha se encaixa mais, é mais correto usar esse termo para se referir a esse último pedacinho da Primeira República. A Primeira República é isso aqui tudo, esses três pedacinhos. Esse último pedaço, que a gente chama de República Oligárquica, iniciado em 1894, finalizado em 1930, também é chamada de República Velha. Aí sim você pode usar esse termo. Para se referir a todo o período, use Primeira República. Combinado? O tema do nosso estudo agora é exatamente República Velha. Nós não veremos, a gente já viu, né, o funcionamento político, o funcionamento econômico, os muitos movimentos sociais que aconteceram ao longo da Primeira República. Nós veremos agora a crise da República Oligárquica, ou, se você preferir, agora sim você pode usar esse termo, a crise da República Velha. Depois de tanto tempo, depois de 36 anos, é isso? Minhas contas aqui estão certas? O que aconteceu que fez essa República Velha, aquele esqueminha do café com leite, a política dos governadores, a comissão verificadora de poderes, o que fez essa engrenagem começar a não rodar? O que deu errado? Quais foram as causas, as principais causas que levaram a República Oligárquica a uma decadência, a uma crise e a uma nova fase histórica? É isso que nós vamos entender agora. Esse processo de crise da República Oligárquica se dá ao longo da década de 1920, então não vamos trabalhar com um único ano, com um único acontecimento, foi isso que aconteceu e pronto, acabou. Não, nós vamos trabalhar com um processo que aconteceu ao longo da década de 20, e nesse processo que explica a crise da República Oligárquica, eu destaquei aqui três causas principais, três acontecimentos, três movimentos, três coisas que você tem que saber quando a gente falar de crise da República Velha. O que é que deu errado? Quais foram as causas? Primeiro, o movimento tenentista, nós começaremos por ele, tem tudo a ver, está totalmente ligado à crise da República Oligárquica. O acontecimento da Semana de Arte Moderna de 1922, lá na cidade de São Paulo, um evento muito lembrado, muito estudado, não só em história, também em artes, também em literatura, né? Aqui nós vamos focar um pouco mais no contexto, mas entra sim nessa vibe da crise da República Oligárquica, ajuda a explicar essa crise. E por fim, o que foi a cartada final, o que foi o evento que botou fim definitivamente na República Oligárquica, o movimento de 1930. Esse movimento também pode ser chamado de Revolução de 30 ou o golpe de 1930. Eu estou escolhendo uma neutralidade aqui, vou deixar para a gente conversar sobre isso na aula sobre Vargas, um pouquinho mais para frente, mas por enquanto vamos usar essa neutralidade, o movimento de 1930, que é o que finaliza, é o que põe fim
na República Oligárquica. Comecemos então pelo tenentismo. O tenentismo pode ser considerado um movimento social, bem nos moldes dos movimentos sociais que a gente estudou na Primeira República. Você se lembra dos 3 critérios para algo ser considerado um movimento social? Tem que ter um contexto que explica, um contexto ruim, tem que ter uma causa, não uma bandeira que está sendo levantada, e tem que ser uma ação coletiva, ninguém faz um movimento social sozinho. O tenentismo é sim mais um dos movimentos sociais da Primeira República. Dessa vez, quem está se unindo em nome de uma causa, num contexto ruim aos olhos deles, pelo menos, né, são os tenentes. E eu quero te lembrar que os tenentes não fazem parte da alta patente militar e nem da baixa. Tenente está ali no meio da hierarquia, certo? Eles não são generais, mas eles também não são soldadinhos, cabos, subordinados. Eles têm uma certa autoridade. É por isso que se fala que o movimento tenentista veio das classes médias, né? Das alas médias, porque tenente é isso, dentro da hierarquia militar ele não está no topo, mas ele também não está embaixo. Os tenentes começam a elaborar críticas políticas. Primeiro a gente precisa lembrar que o contexto no geral, não só o contexto do Brasil, o próprio contexto mundial, colabora com o pensamento dos tenentes. Vamos pensar numa coisa aqui? Eu estou num contexto pós-segunda guerra. Segunda não, Jeane, primeira. Década de 1920, pós-primeira guerra, certo? A primeira guerra aconteceu de 1914 a 1918. Portanto, se eu estou na década de 20, eu estou depois da primeira guerra. E depois da primeira guerra, na Europa, começam a se levantar, a se discutir, a ganhar força ideias nacionalistas, ideias que vão contra o liberalismo, ideias que incentivam que o governo seja forte, que o Estado seja forte, que o Estado tenha mais interferência na política, na economia, enfim. É esse contexto, inclusive, que favorece a chegada do Hitler no poder na Alemanha, né? É esse contexto que está colaborando para ele subir no poder lá. Então, esses ventos de um governo nacionalista, porque o Hitler era nacionalista, um governo nacionalista, um governo forte que bota ordem no recinto, isso não é invenção dos tenentes. O mundo está ouvindo o soprar desse vento. Esse vento está soprando na Europa e acabou chegando no Brasil. No Brasil, os tenentes têm essa proposta de defender o Brasil, uma proposta de nacionalismo, uma proposta de um governo mais firme, mais forte, um governo menos corrupto ou não corrupto. Então eles vão propor mudanças políticas. Por exemplo, eles eram contra o voto aberto que é praticado desde a República Provisória, né? Desde a República da Espada. Eles vão dizer, não, que bagunça é essa? Precisa se estabelecer no Brasil o voto secreto. Tem que acabar com essa baderna aqui de corrupção. Cadê o governo? Cadê o Estado? Nós temos que fazer esse país um país forte. O governo tem que interferir. Tem uma grande pitada de nacionalismo neles, né? Uma vontade de defender o Brasil, de modernizar o Brasil, de crescer, que o Brasil cresça e fique importante, fique famoso. Essa é a intenção dos tenentes, né? E para que essa modernização aconteça, e principalmente ainda coloquei entre aspas, gente, porque essa aqui era uma pauta muito famosa, né? Muito insistida, um ponto que eles insistiam muito, por isso que eu coloquei entre aspas, palavras do próprio movimento tenentista mesmo. Eles diziam que era preciso haver no Brasil uma moralização da vida pública. Tá faltando moral no Brasil. Essa bagunça dessa política, esse voto aberto que favorece fraude, essa comissão verificadora de poderes que não impossa quem foi eleito, impossa quem é a favor dos poderes dominantes, tá errado. Isso é uma vergonha para o Brasil, tá faltando moral aqui. E aí, para que essa modernização acontecesse, para que essa moralização acontecesse, eles propõem essas mudanças, principalmente essas mudanças políticas, né? Acabar com o voto aberto, acabar com corrupção,
Mas escute uma coisa, um detalhe aqui, ó. Jeane, eles são democráticos? Eles acham que o povo tem que participar, que o povo tem que ser livre para votar, porque eles são defensores do voto secreto, então eles gostam do povo também? Não necessariamente. A proposta tenentista é que essas mudanças, é que essa moralização, essa modernização brasileira fosse conduzida de cima para baixo. Eles não acham que as massas têm que conduzir, participar, né, e liderar esse processo. E aí você vê onde eles estão se colocando. Eles estão participando da política, elaborando suas críticas políticas, até porque eles gostariam de conduzir essas mudanças. Eles querem mais espaço na política. Dá pra gente fazer um link meio maluco aqui? Maluco não, ousado, mas maluco não. Você se lembra da vontade de participação do exército desde que eles voltaram da Guerra do Paraguai? Não foi o que fez o Deodoro mandar o Dom Pedro embora? Essa vontadezinha de participar da política que vem desde a Guerra do Paraguai não morreu. Eu ainda vejo pitadas dessa vontade de participação política que tem raízes lá atrás, aqui nos tenentes, no tenentismo da década de 20. Eles querem ter mais espaço, mais influência, mais participação na política. É por isso que eles começam a se unir e elaborar críticas políticas, para que, quando as mudanças fossem acontecer, que eles estivessem na mudança, né, conduzindo essas mudanças, ocupando cargos importantes nessas mudanças. Beleza? Te entreguei até aqui, te passei até aqui os propósitos, os objetivos, o que movia o coração de um tenente, né? As bandeiras que eles levantavam. Agora eu quero te contar, você tá vendo aqui no meu slide, que eu coloquei 3 setinhas. Essas 3 setinhas indicam as 3 ações. Os 4 pontinhos que eu comentei, essa parte inicial que eu comentei até agora, te deram a parte teórica, né? Esclareceram a parte do pensamento, o que eles pensam, o que eles propõem. Agora eu vou te contar o que eles fizeram, porque eles não ficaram só no blá blá blá, no debate, na discussão, vamos fazer isso. Não, eles partiram para a prática. 3 ações. Por 3 vezes eles foram para as ruas tentar mudar, tentar mostrar suas ideias para o Brasil. Em 1922, lá no Rio de Janeiro, com a primeira revolta organizada pelos tenentes, chamada 18 do Forte de Copacabana, daqui a pouco eu te explico, vou comentar uma por uma. Em 1924, com a revolta lá em São Paulo, capital, e em 1924, de novo, se estendendo até 1927, com a organização da Coluna Prestes. Vamos comentar uma por uma? 18 do Forte de Copacabana. Tudo começa com a candidatura do Arthur Bernardes. Arthur Bernardes é um candidato a ser presidente e, se ele fosse eleito, significaria a continuação daquela política da República Velha, que os tenentes não gostam, conforme eu já te contei. Eles não gostam de café com leite. Eles não gostam, não é só de voto aberto, não. Eles não gostam só de fraude, não, de corrupção, não. Eles não concordam com essa história de café com leite. Se o Arthur Bernardes se candidata e vence, significa para os tenentes que nada vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Então, eles tentam, na primeira tentativa deles, né, de ação, de botar a cara na rua mesmo, a primeira tentativa é para ir contra a candidatura do Arthur Bernardes, para significar o fim da continuidade, né? O fim da continuidade, mas a não continuidade dessa política do café com leite, dessa política da República Velha. Também tem outro motivo. Arthur Bernardes teria escrito um texto num jornal, publicado um texto no jornal, criticando os setores militares. E essa crítica não foi muito bem recebida pelos tenentes. É por isso que eles vão se manifestar. Galera, e quando eu falo de tenente tem acesso a arma, tenente tem acesso a canhão, né? E se eles se unem e conseguem um apoio grande, um número grande de adeptos,
a coisa complica, porque pode virar guerra, né? Então, nessa primeira tentativa, eles chegam a dominar o forte de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, os tenentes revoltados, querendo passar um medinho no Arthur Bernardes, né? Se não me engano, o Arthur Bernardes chegou a ser eleito e é aí que eles vão começar a se organizar. E aí eles tomam o forte de Copacabana, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O Arthur Bernardes não cedeu, falou, briga que vocês querem? Então vem, pode vir quente que eu tô fervendo. O Arthur Bernardes tem apoiadores, juntou seus apoiadores e resistiu, né? Fez frente às ameaças dos tenentes. Maioria dos tenentes revoltados que tinham ali ameaçado bombardear, que tinham tomado o forte de Copacabana, arregou, ficou com medo, vazou. Dessa primeira revolta ali no forte, apenas 17 tenentes continuaram. Os outros todos foram embora, né? 17 falou, não, nós não vamos arregar. Esse Arthur Bernardes está vindo pro pau, vamos pro pau com ele. Eles saem do 18 do Forte e marcham por uma das avenidas principais ali do Rio de Janeiro. 17 tenentes. Nessa caminhada, que é a caminhada da foto que você está vendo nesse slide, nessa caminhada, um civil se junta, tem notícia do que acabou de acontecer, que eles estavam no forte, mas o presidente reagiu, aí muitos desistiram e esses 17 não desistiram. Um civil, tendo notícia disso, apoia e marcha com eles. Você pode reparar que a roupinha desse mocinho, que seria o civil, não se compara, né? Não é a mesma desses outros aqui, né? Esses outros estão armados, de botinha, né? De um paletó que lembra uniforme militar, e esse aqui já está com um chapéuzinho, terno e gravata. Esse é o civil que apoiou a marcha dos 17 tenentes. Mais uma vez, eles não são recebidos numa boa, para uma conversa, para um debate. Esses 17 tenentes mais esse civil são recebidos na bala, e dessas 18 pessoas, por isso o nome do movimento, né? 18 do Forte de Copacabana. Então, 18 pessoas marchando depois da tentativa de ameaça lá no forte. Dessas 18 pessoas, 16 morreram, apenas 2 sobreviveram. E aí acabou, né? Morreu aqui. 16 mortos, a poeira abaixou, lá no Rio de Janeiro não há mais manifestação dos tenentes. Primeira tentativa, primeira ação prática do movimento tenentista. Você acha que aí eles pararam, ficaram com medinho? Não. 2 anos depois, em São Paulo, novos tenentes, outros tenentes, levantando as mesmas bandeiras, querendo até fazer justiça pelos seus amigos cariocas. Novos tenentes em São Paulo se rebelam, armam barricadas como essa que você está vendo aqui na foto, né? Uma barricada é um impedimento que impede carro de passar, que impede a passagem, né? Eles organizam barricadas ao longo da cidade de São Paulo inteira, mas vem de novo a polícia, vem de novo o governo e vai reprimir esses tenentes. Muitos mortos, muitos desistem e outros fogem. Em 1924, em São Paulo, 2 anos depois da primeira tentativa, segunda tentativa de derrubar o governo, Arthur Bernardes ainda, viu, é o presidente. Eles querem demonstrar que não gostam dessa política, vaza daí Arthur Bernardes, mas não conseguem, são reprimidos. Nessa fuga da repressão, né, quando eles, para não morrerem, porque a polícia veio para combatê-los, nessa fuga, eles acabam se dirigindo para o sul do Brasil. E lá no sul do Brasil, um outro movimento também de tenentes está se organizando. E aí vai acontecer um encontro. Os tenentes que estão saindo de São Paulo vão se encontrar com os tenentes que estão saindo do Rio Grande do Sul. Aí o Rio Grande do Sul eles vão subir. E a galera de São Paulo estava descendo. Então eles se encontram ali perto de Foz do Iguaçu. E aí viram um movimento só. Opa, pulei isso aqui, né? O estado de São Paulo, uma manchete da revolta de 1924. Forças do Exército e da Polícia revoltadas. Ataque ao Palácio dos Campos Elíseos.
O comando das forças revoltadas no quartel da Luz. Manchete da revolta em São Paulo. Agora sim, vou continuar meu raciocínio. Em 1924, então, fugindo da repressão, a galera de São Paulo desce. O povo do Rio Grande do Sul, tenentes do Rio Grande do Sul, organizando uma terceira tentativa, uma terceira ação prática, começam a subir. A intenção é atravessar o Brasil. E aí rola um encontro. E os tenentes do Rio Grande do Sul se unem com os de São Paulo e formam uma coisa só, chamada de Coluna Prestes. Paulistas misturados com sulistas formam a Coluna Prestes, uma coluna mesmo, daqui a pouco você entende esse nome, que vai durar de 1924 a 1927. Essa galera unida, tá vendo aqui uma fotinha deles, né, dos líderes principais, talvez seja essa foto. Essa luz que está sobre esse moço aqui é sobre um dos líderes que dá nome para a coluna. Esse é o senhor Luiz Carlos Prestes, um dos principais, se não o principal líder dessa coluna. Daqui a pouco eu falo mais dele. Essa coluna, formada por paulistas e sulistas, vai percorrer isso tudo no Brasil. É isso mesmo, galera, sem forçação de barra. Veja aqui, ó. Vamos acompanhar. A galera estava em São Paulo, desceu, né? Tá acompanhando comigo aqui, né? A galera que estava no sul subiu, mais ou menos aqui então, Foz do Iguaçu, mais ou menos por ali. Eles vão se encontrar e aí agora eles vão começar a subir o Brasil, ó. De vermelhinho aqui, ó, Coluna Prestes, de vermelhinho à volta, desculpa. Esse verdinho aqui, ó, Coluna Prestes ida. Então veja, eles vão começar aqui, aí eles vão seguir aqui. Lá no Nordeste, veja isso, parar aqui no norte de Minas, aí eles vão começar o retorno, de vermelhinho, volta. Lá no norte de Minas eles vão empreender a volta, volta lá pelo Nordeste, desce aqui pelo Centro-Oeste, até eles morrerem lá na Bolívia. Foi onde o movimento se findou em 1927. Calma, vamos conversar um pouquinho mais da Coluna Prestes. Jeane, o que esse povo doido tá fazendo 3 anos caminhando pelo Brasil de cavalo, tá, gente? Só para te acalmar aí. São realmente 25 mil quilômetros percorridos. Para que isso, Jeane? O que esse povo tá querendo? Esse povo tá querendo levar a ideia de mudança política. Esse povo tá querendo contaminar o Brasil. Levar mudança, soprar ventos de mudança. À medida que eles iam, claro que ao mesmo tempo eles estão fugindo da repressão, concorda comigo? Me entende nisso? Eles estão subindo, aí de repente eles estão ali perto de Campo Grande, só um exemplo. A polícia de Campo Grande tem notícia e começa a vir para reprimir. E aí eles fogem para o lado de cá, alcança mais alguns quilômetros, vem outra repressão, eles fogem para o lado de cá. Claro que eles vão percorrer isso tudo fugindo de repressão, mas não só por isso, a intenção era realmente andar pelo Brasil, para levar ideias de mudança, para contaminar a população, para conscientizar, para sacudir a população brasileira, né? Porque talvez a maioria dessa população está alheia, não está consciente de toda essa fraude, de toda essa corrupção, de toda essa, entre aspas, palavra deles, imoralidade da política, né? Nós não temos educação pública nesse contexto, então a intenção desses caras é: oh, acorda, vamos fazer uma mudança. A intenção é essa. Depois de percorrer esse pedação, então, 25 mil quilômetros, o movimento se enfraquece, muitos morrem pelo caminho nessas repressões todas, e aí o movimento vai ficar aqui, na Bolívia. Deixa eu te contar um pouquinho mais sobre o líder. Luiz Carlos Prestes foi um dos que sobreviveu. Ele chegou até a Bolívia e na Bolívia ele ficou por um tempo. Até esse momento, ele não é envolvido com socialismo, com esquerda, nada. Mas é na Bolívia que ele vai mudar o pensamento. Até a Coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes é um tenente de direita, de centro-direita, sei lá, ele não é socialista. Ele é um tenente que tem críticas à política e que junta-se com alguns amigos e vai tentar mudança.
Quando ele está na Bolívia, ele conhece um amigo que começa a falar de socialismo para ele. E aí ele se convence do socialismo, gosta do socialismo e volta para o Brasil como um dos socialistas mais convictos e que vai mais participar da política brasileira. Você ainda vai ouvir falar nesse Luiz Carlos Prestes. Eu só vou dar uma informaçãozinha aqui que você vai situar. Luiz Carlos Prestes foi o esposo da Olga Benário. Lembra? Aquela do filme? É esse mesmo. Depois da coluna Prestes, na Bolívia, ele conhece e se convence do socialismo, se torna um socialista, retorna ao Brasil como um socialista ativo. Beleza, fechei coluna Prestes, fechei tenentismo. Deixa eu voltar aqui só para fechar. Jeane, por que o tenentismo está entre as causas da crise da República Velha? Não deu certo. Olha para você ver. Lá no Rio de Janeiro, dos 18 que continuaram lá a briga, lá a marcha, 16 morreram. Lá em São Paulo, eles foram reprimidos e tiveram que fugir para o sul. A coluna Prestes durou 3 anos, mas depois acabou na Bolívia. Então, por que a gente tem que estudar isso? Galera, o resultado, né, o efeito pode não ser imediato, como não foi da coluna Prestes, mas já é um saculejo, já é uma demonstração de que tem gente que está vendo que tem alguma coisa errada na política, já é uma demonstração de insatisfação política, certo? Então, mesmo que seja a longo prazo, não vai ser tão longo prazo, né? Em 1930, então daqui a poucos anos o efeito virá. E muitas das pautas dos tenentes será atendida, viu? O voto secreto, por exemplo, é uma das primeiras coisas que o Getúlio Vargas faz. Então, tá vendo que tem um sucesso? Não é um sucesso imediato, mas daqui a pouco se concretiza. Segundo ponto da nossa discussão, agora um motivo cultural, a famosa Semana de Arte Moderna. Como eu disse, é um evento estudado em artes, em literatura. E eu vou deixar para essas duas áreas conversarem sobre esse lado artístico mesmo, né? A minha parte como historiadora vai ser mostrar para vocês o contexto em que se encaixa, em que acontece essa famosa, essa linda Semana de Arte Moderna. Eu gosto demais da Semana de Arte Moderna. Vamos lá. E contexto histórico, que é a minha missão, que é a minha função como professora de história. Vamos lá. Em 1922... comemorou-se no Brasil o centenário da independência brasileira. 7 de setembro de 1822, 100 anos depois, centenário da independência. E sabe quando a gente faz 18 anos e você alcança a tão querida maioridade e você fala, nossa, agora então eu posso morar sozinho, eu posso dirigir, eu posso beber, só com 18, tá? Eu posso beber, eu sou independente agora, eu posso fazer um curso superior. Mas qual curso? Não bate um pouquinho de uma crise de identidade? O que eu quero para a minha vida? Quem sou eu? Do que eu gosto? Será que eu vou para as humanas? Será que eu vou para as exatas? Será que eu vou para as biomédicas? O que eu faço da minha vida? Alguém se identifica? Só eu passei por isso? É mais ou menos isso, eu só estou querendo ser didática e fazer mais sentido para você. É mais ou menos isso que o Brasil está passando ali no seu centenário da independência. O Brasil estava comemorando 100 anos de liberdade, 100 anos que ele era um país livre, autônomo, que não respondia mais às ordens portuguesas. Mas, afinal de contas, o que era o Brasil? O que era ser brasileiro? O que nos fazia diferente de um português? Diferente de um estadunidense? O que é essa brasilidade? O que é só nosso? Essa crise. Essa crise pode ser chamada dentro da história de a questão nacional. Questão como um problema mesmo, sabe? Questão de prova, você tem que resolver essa questão. É isso. Essa identidade nacional, essa identidade brasileira se apresenta como um problema, como uma questão a ser debatida, a ser resolvida, a ser pensada. E aí, os nossos intelectuais
e entre eles os nossos artistas se dão a missão de pensar sobre essa identidade, de definir o que é Brasil, de valorizar o que é ser Brasil, porque até esse momento a gente copiava o de fora. A nossa arte, o nosso pensamento, as nossas ideias vinham importadas da Europa, principalmente da França. Roupa chique da França, perfume da França, arte da França, literatura da França. Tudo a gente copiava. E de repente os nossos intelectuais, os nossos artistas falam, peraí, vamos fazer uma arte nossa? Vamos fazer uma arte brasileira? É bonito ser brasileiro também, é chique ser brasileiro. Vamos voltar às nossas origens e descobrir o que é esse Brasil. E ser brasileiro não é ser inferior não é feio não, é bonito. É por isso que tá aqui, conversei sobre a questão nacional, falei do centenário, falei que eles estão buscando essa identidade, mas olha essas duas palavrinhas no final aqui, A modernidade e a brasilidade são as bandeiras principais desses artistas da Semana de Arte Moderna, né? Modernidade porque eles querem fazer uma arte moderna, eles não querem estar desligados do que a Europa está fazendo e está pensando, eles querem fazer coisas bonitas, coisas legais, uma estética bonita, mas eles querem que essa modernidade, essa estética bonita valorize o brasileiro. Ser brasileiro é ser moderno também, ser brasileiro é chique, ser brasileiro é bonito. É isso, galera, olha que lindo. E aí, alguns artistas, amigos entre si, você já escutou falar o nome deles, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos, eles vão se reunir e falar, vamos fazer um evento? Vamos fazer um evento. E aí eles fazem a Semana de Arte Moderna. Na verdade, são 3 noites de apresentações de exposição de obras, de quadros, de esculturas, palestras, debates, shows musicais, concertos, né? 3 noites de apresentações no Teatro Municipal de São Paulo, em que esses artistas que eu citei, eles vão mostrar essa arte brasileira. Olha, isso aqui é Brasil, e isso aqui é bonito, isso aqui é nosso. E outra coisa que você tem que saber, que eu acho o máximo também. Jeane, então a partir de agora eles estão valorizando só o que é brasileiro mesmo, só o que eles produzem, eles não querem mais saber da Europa, eles não querem mais saber da França. Não é bem assim. Você se lembra do movimento da antropofagia? Antropo, homem, fagia, comer. Nessa vibe de antropofagia, que inclusive nada mais brasileiro, né? A antropofagia, comer homem. O Brasil tem alguma coisa de comer homem? Você se lembra de alguma coisa? Canibalismo. São pessoas, é uma galera que conhece a história do Brasil, que sabe que nos primeiros habitantes dessa terra, né, nos nativos dessa terra, na cultura deles havia o hábito do canibalismo. Eles comiam os seus inimigos para pegar o que eles tinham de bom, certo? Eles vão pegar essa ideia, demonstrando que eles manjam de história, eles vão pegar essa ideia para falar assim, olha, nós não vamos recusar a cultura estrangeira, nós não queremos uma cultura brasileira pura que não se mistura com a Europa. Não, não é isso. Nós vamos consumir sim, nós vamos escolher essas culturas, essas coisas de fora, vamos comer tudo, mas nós vamos produzir ou nós vamos deglutir uma cultura nossa, uma arte nossa, verdadeiramente nossa. Olha que lindo! Eu achei isso bonito demais. É bem parecido com o que a gente vê a galera lá da década de 60, da MPB, do tropicalismo, fazendo também. Lá na década de 60, 70, eles começam, Caetano Veloso, Gilberto Gil, começam a ser criticados por usar guitarra. Guitarra é um instrumento estrangeiro, não é brasileiro, não pode usar isso. E eles falam, gente, mas eu estou usando, dá licença, eu quero usar a guitarra, que não é um instrumento brasileiro mesmo, mas eu vou fazer uma música brasileira usando guitarra, dá licença. É a mesma vibe. Que lindo, gosto demais. Cartazinhos do evento, né? Semana de Arte Moderna, São Paulo, 1922. O catálogo da exposição. Gente, olha o design. Isso é chique até hoje, isso é moderno até hoje, né? A galera que curte aí design, se olhar e você vai falar, oh, que legal, é bonito, né? É moderno.
até os dias de hoje. Uma chargezinha, quero comentar. Carlos Gomes é um burro. Almeida Júnior não pagava o padeiro. Coelho Neto não lava os pés. Todos esses nomes citados são artistas da outra geração, da antiga geração, daquele Brasil que copiava a Europa, né? Dos nossos pintores que ficavam sempre de olho lá na Europa. E aí chegam os modernistas e falam, querendo se impor, né? Querendo fazer uma arte nova, uma arte diferente, uma arte brasileira, uma arte moderna, mas uma arte diferente. Eles acabam meio que denegrindo a geração anterior. Não, esse povo aí não presta, tá? Legal somos nós. Galera, eles pagavam para serem vaiados. Lá nos concertos do Vila Lobos, né? As vaias surgiam e para os artistas da Semana de Arte Moderna era um elogio. Significava que eles eram vanguarda, que eles estavam à frente. Vocês que não estão entendendo nada, eles não achavam ruim com a vaia. Pelo contrário, eles compravam vaias, que era para falar assim, tá vendo? Vocês não entendem. Nossa arte é muito top. Olha isso, gente. Uma revista, um mensário de arte moderna. Talvez você não tenha o olharzinho assim sensível para a arte, né? Eu gosto demais. Eu acho o máximo esse A aí, né? Atravessando essas palavras todas, sendo usado em todas as palavras, acho o máximo. Mas na época isso choca. Na época das artes mais quadradinhas, né? Mais conservadoras assim, isso choca. Isso, o que é isso? E para eles era o máximo, né? Eu coloquei uma revista das antigas, né, da outra geração, dos clássicos, dos conservadores, para você comparar. Olha a ousadia dessa revista do Mensário de Arte Moderna, Claxon, muito famosa essa revista. E olha essa de cá, eu inclusive estudei essa revista de cá. Tinha muita propaganda do Vargas nela, ela que eu estudei no mestrado. Compara a fonte, né? Ela é muito mais quadradinha, muito mais conservadora, ela ousa pouco, né? Muito chique essa revista. Essas estrelas aqui são em alto relevo, muito chique, muito cara. Mas compara o design dela com esse design aqui. Não é a mesma proposta, né? Não mesmo. E o que falar dos poemas, né? Da literatura? O que a gente tinha de literatura clássica até esse momento? Estou usando clássico, talvez seja errado, mas a literatura antes da Semana de Arte Moderna, que era normal ali no Brasil. A gente tem talvez um Navio Negreiro, do Castro Alves, né? A gente tem outro tipo de produção. Chega o Oswald de Andrade e fala isso aqui, ó. E fala que é um poema. Para dizer em milho, dizem milho. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Além de ser uma ousadia, isso aí é poesia? Pelo amor de Deus, isso não é poesia. Além de ser uma ousadia na forma, né, na escrita, no tema, no destaque do personagem principal. De quem eles estão falando? Para dizerem milho, dizem milho. Melhor, mió. Quem que fala assim? O povo. Eles estão falando de um português coloquial, que não era bem visto na antiga tradição, que não se podia falar, não, chique é falar correto, são os estudados que falam direitinho, e de repente o Oswald de Andrade chega e fala, peraí, esse povão aí também é brasileiro. Esse ex-escravo aí, esse filho de um ex-escravo, faz parte do Brasil, assim como você, seu bonitão estudado. Olha o olhar diferente lançado sobre o brasileiro. Ninguém tinha falado tão bem das classes baixas como essa galera agora. Começam a falar bem do índio, do negro. Por que você vê os quadros do Portinari, por exemplo, pintando negros lá, fortes, com os braços assim, mas tem negro nos quadros do Portinari? Como assim, gente? Quem pintava negro, pintava era figuras ilustres da política. Quem vai pintar um escravo? Não tem isso não. Olha o foco diferente. Por quê? Para os modernistas, para essa galera jovem, esses artistas aí, isso é Brasil. Não dá para negar que o negro também construiu o Brasil, que o índio também faz parte do Brasil. E isso é ser brasileiro. A ideia não é buscar identidade? Então não vamos mentir, não. Na nossa identidade tem África e tem indígena. Poxa vida. Mais uma, eu empolgo. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido.
Quem chama um mulato de sabido? O mulato era um ex-escravo, preconceito cheio de discriminação, né? Discriminado, mas o bom negro, até hoje no Brasil ainda tem discurso racista, né? Nessa época, então, não se falava bom negro. O Oswald de Andrade está falando. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E por fim, gente, isso é um poema. Ai, que lindo! Uma linha. Olha o tanto que esse cara causou. Penso tanto que os antigos, lá, os outros poetas mais conservadores, não arrepiaram de ver o negócio. Mas esse cara tá louco, isso aí não é um poema de jeito nenhum, que falta de respeito. Eles queriam causar mesmo, eles queriam modernizar, eles queriam criar, né? Sem nenhum tipo de amarra. E por fim, vamos pensar numa pintura. A gente conversou sobre a literatura ali, agora um pouquinho de pintura, sem aprofundar muito, que a minha intenção era te mostrar o contexto, né? E vou falar um pouquinho mais do contexto daqui a pouco. Esse é um quadro da Tarsila do Amaral, Morro da Favela. Primeiro tema, né? Tá pintando favela, dando destaque para a favela. Mas compara com esse quadro da geração anterior, 1888, O Grito do Ipiranga. Quem é o destaque do quadro? O centro. Quem é esse no centro? Dom Pedro I, dando ou, né, fingindo que está fazendo o Grito do Ipiranga. Compara as cores. Vou colocar os dois um do lado agora, do outro, para você comparar. Tons pastéis, né, menos ousadia, um desenho muito realista. Você vê a patinha do cavalo encostando na água, o bumbumzinho do cavalo. E do lado de cá, a Tarsila do Amaral ousando nas cores, não se prendendo a uma representação fiel da realidade, né? Uma casa não é assim, né, gente? E você acha que a Tarsila não dava conta de desenhar uma casa como ela é realmente, com 3 dimensões? Você acha que ela não conseguiria desenhar uma árvore, teve que desenhar um quadradinho porque ela é uma criança? Ela sabia, gente, ela é uma artista, isso aqui é uma escolha. É uma invenção mesmo, é uma criação. Eles querem um novo tempo na arte brasileira. Eles querem modernizar, brasilizar. Eita, que neologismo esquisito é esse? Tô indo para o terceiro e último tópico, mas me deixa fechar aqui a Semana de Arte Moderna, porque depois de ver isso tudo, associar com o que você já viu em arte, literatura, talvez, você está se perguntando, tá, Jane, mas o que isso tem a ver com a crise da República Velha? O que isso tem a ver com a gente finalizar a República Oligárquica e o Vargas chegar? Galera, todo esse tempo de República Oligárquica passou. A mudança está chegando no Brasil, não só na política, até a arte, até a cultura está querendo mudar. Gente, chegou a hora de um novo tempo, vamos fazer alguma coisa, vamos mexer esse doce. Percebe? Os próprios artistas querendo criar essa identidade nacional, se dando a missão de discutir a identidade nacional, eles querem fazer mudança. Olha aí, gente, o quadro, olha a mudança de paradigma, olha a mudança de modelo, olha a ousadia sendo praticada. Então, esses ventos de mudança, eu empolguei, eu estou invocada com essa expressão, né, nessa videoaula aqui, os ventos de mudança. Então, vamos usar mais uma vez. Os ventos de mudança estão soprando no Brasil e eles vão atingir, inclusive, a parte cultural. Não só político, como os tenentes queriam, não só cultural também. É aqui que se encaixa a Semana de Arte Moderna. Beleza? E agora, para fechar, o movimento de 30, a revolução, o golpe, depois a gente discute o que você acha melhor definir. Aqui nós vamos ver o que aconteceu. Eleições de 1930, conforme mandava o café com leite, vamos lá, vem comigo. O combinadinho de café com leite era revezamento entre Minas e São Paulo. Tá lembrado disso? Beleza. Quando era um presidente mineiro, ele indicaria um paulista. Quando era um presidente paulista, ele indicaria um mineiro, beleza? Então, o então presidente nessa eleição era o senhor Washington Luiz. O Washington Luiz era um paulista. Na verdade, deixa eu explicar aqui nos pormenores. O Washington Luiz não nasceu no estado de São Paulo. Se eu não me engano, ele nasceu no Rio de Janeiro. Mas ele é o representante dos paulistas.
Segundo o acordo, portanto, ele deveria indicar o mineiro, apoiar o mineiro. Gente, o meu sucessor, votem no Antônio Carlos. Não estou inventando o nome. O candidato que Minas Gerais já estava pensando em lançar como candidato à presidência era o senhor Antônio Carlos. Então, qual era a função do Washington Luiz? Votem no Antônio Carlos, o melhor sucessor, o melhor candidato para presidente do Brasil. Mas nessas eleições de 1930, o Washington Luiz descumpriu, rompeu com o café com leite. Ao invés de indicar o candidato mineiro Antônio Carlos, o Washington Luiz indicou seu amigo Júlio Prestes, também de São Paulo. Eita! Uma possível explicação para essa traição, entre aspas, né, do Washington Luiz, gente, por que ele fez isso? Combinado não sai caro, era combinado entre Minas e São Paulo. Por que o Washington Luiz traiu os mineiros e indicou um paulista? Uma possível explicação seria a seguinte: 1929, crise mundial, craque da Bolsa de Nova York, né? A crise de 1929 nos Estados Unidos afetou o Brasil, principalmente na exportação de café, porque os Estados Unidos eram os nossos principais compradores. E se eles estão em crise, eles vão diminuir a compra de café, ainda mais café, né? Que não é um produto de primeira necessidade. Então, as exportações brasileiras de café caem. O Washington Luiz, que está no estado de São Paulo, lembra lá do Oeste Paulista? Lembra ali do café? Minas Gerais é o leite, o café é São Paulo. O Washington Luiz, sendo representante dos paulistas, com medo dessa crise, pensou o seguinte: se eu passar o poder para a mão do mineiro e esse mineiro não der atenção para os nossos cafeicultores paulistas, e se ele não conseguir encarar essa crise, melhor eu passar para o Júlio Prestes, que é um paulista, que está aqui do lado dos cafeicultores, para ele dar conta de resolver, de enfrentar essa crise. Essa teria sido uma das possíveis explicações. Eu preciso acrescentar que não é a primeira eleição que dá treta, tá? Lá na aula de Primeira República eu cheguei a comentar sobre isso. Nem todas as eleições eram pacíficas, lindas, maravilhosas, mar de rosa. De vez em quando dava treta. Ah, eu queria indicar o outro tal. Não, mas você tem que indicar esse aqui. Nem sempre era tudo bem, tá? Não é a primeira que dá treta, mas essa aqui foi a gota d'água para Minas Gerais. Por que foi a gota d'água? Primeiro por causa da traição. Ô, cara, a gente já tava com o candidato aqui, você já sabia que tinha que indicar o Antônio Carlos. Fala sério, sacanagem. Minas Gerais já ficou irritado, mas junto de Minas Gerais, outros estados começam a se irritar. Eles já estão insatisfeitos há um tempo com essa história do café com leite. Eles não participam do poder federal. É o caso de Rio Grande do Sul e é o caso da Paraíba. Outros também no Nordeste, né? Mas principalmente Rio Grande do Sul e Paraíba. Eles estão querendo que essa história de café com leite acabe mesmo, para eles terem espaço na política, né? Aí vai juntar a raiva de Minas Gerais, que acabou de ser traído, né? Com a vontade de participação política e de rompimento desse café com leite do Rio Grande do Sul e da Paraíba, vão juntar esses três estados, as suas forças políticas e lançar Getúlio Vargas como candidato pelo partido chamado Aliança Liberal. Aliança Liberal, então, é o nome de um partido, o Partido do Getúlio Vargas. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba falam o seguinte: então, beleza, São Paulo, você sacaneou com a gente, vocês estão apoiando o Júlio Prestes, beleza, então a gente vai lançar o nosso candidato. O Júlio Prestes de vocês vai ter que enfrentar o nosso candidato, o senhor Getúlio Vargas. Quem é o Getúlio Vargas? Um bambambam do Rio Grande do Sul. Por isso que a aposta foi nele, né? O Antônio Carlos cedeu o espaço para o Getúlio Vargas, porque ele já era muito famoso lá no Rio Grande do Sul, e falou: vamos fazer ele ser eleito, vamos apoiar o Getúlio Vargas. A eleição acontece. O Júlio Prestes ganha. Sim, o Júlio Prestes, indicado do Washington Luiz. Então, um paulista de novo no poder. E aí que tá, galera? Pensa aqui comigo. Eu já vou falar isso agora para você entender os próximos passos. A vitória de Júlio Prestes, ela é confiável? A vitória de Júlio Prestes, ela é justa? Ela é honesta? Ou
Muito possivelmente, considerando o voto aberto, o voto de cabresto, a comissão verificadora de poderes, considerando isso tudo, considerando o voto dos defuntos, que era normal na Primeira República, considerando essa bagunça toda que era a política da Primeira República, será mesmo que essa vitória do Júlio Prestes foi uma vitória verdadeira, legítima? Deixa no ar. Antes da finalização desse processo todo aí, né? Antes do Washington Luiz deixar o poder e o Júlio Prestes tomar posse, então antes, ali nos meses finais, né? Por volta ali de outubro, novembro, por ali, João Pessoa, da Paraíba, é assassinado. Eita, não, pera. Júlio Prestes venceu, ponto final. Depois a gente discute se foi legítimo ou se não foi. Ele venceu as eleições. Logo depois da vitória de Júlio Prestes, João Pessoa é assassinado. Jeane, quem que é João Pessoa? Eu sei que hoje é o nome da capital da Paraíba, mas quem é esse cara? Me conta. Vou te contar. João Pessoa era o vice do Getúlio Vargas. Era o cara da Paraíba que estava junto com Getúlio Vargas para ganhar a eleição. Motivo do assassinato: intrigas, conflitos locais ali no Nordeste, lá na Paraíba, e pode até ter motivo passional, paixão envolvida, coisa de família, né? Talvez algum homem traído, mandou matar, enfim. Não tinha nada a ver com a eleição. Tem muito mais a ver com algum conflito do João Pessoa lá na localidade dele e na vida pessoal dele. Só que, senhor Getúlio Vargas, Aliança Liberal, muito esperta, vai transformar esse assassinato, que é um assassinato local, pessoal, em uma questão nacional. Eles vão pegar esse assassinato e jogar no ventilador. Vão fazer todo um drama, uma comoção nacional. O vice da Aliança Liberal foi assassinado. Quem teria sido o mandante? Que crime foi esse? Meio que isso. Para quê? Para fazer um drama, para comover o país inteiro, não só o Nordeste, o país inteiro. Nesse meio tempo, tenentes são convidados, são convocados a estar ao lado do Getúlio Vargas para ajudá-lo na deposição do Washington Luiz. Sim, galera, o Washington Luiz, ele ainda nem tinha saído. Eu tô aqui, ó, finalzinho do ano, nem deu posse ainda para o Júlio Prestes. Washington Luiz foi deposto, não terminou o mandato, os últimos dias do mandato dele. E no lugar do Washington Luiz, com o apoio dos tenentes preparados para um enfrentamento se fosse necessário, mas não foi necessário porque ninguém resistiu, o Washington Luiz não resistiu, o Júlio Prestes não resistiu, então sem sangue, sem fight, sem briga, Getúlio Vargas assume o poder, simples assim. Será que você entendeu mesmo o que aconteceu? E como o bonitão do Getúlio Vargas, eu falo bonitão porque ele é um dos presidentes mais famosos da história do Brasil. Se não for o mais famoso, né, o mais lembrado. Olha como que o bonitão do Getúlio Vargas chegou no poder. Ele perdeu as eleições, ele aumentou, fez uma tempestade em copo d'água pelo assassinato do seu vice, e ele simplesmente, depois, o Washington Luiz, vaza daí, cara, o lugar é meu. É eu que vou ser o próximo presidente. E pronto, e virou o próximo presidente. Inclusive vai ficar lá pelos próximos 15 anos, que são chamados de Era Vargas. É assim que ele chega no poder. Só para finalizar, se você se perguntou assim, Jeane, mas o Júlio Prestes aceitou? Ele não fez nada? Não fez nada. Foi embora, inclusive, morar na Europa. Getúlio Vargas é o novo presidente. E aí agora eu acho que você entendeu por que a eleição de 30, por que o movimento de 30 é chamado por muitos de golpe. Porque o que o Getúlio Vargas fez? Ele perdeu as eleições. Tá certo, como eu já fiz você pensar, que essas eleições não são das mais honestas, né? Mas ele perdeu as eleições, ele depôs o Washington Luiz e simplesmente virei presidente, beijo, me liga, tô aqui, daqui não saio, que ninguém me tira. Por isso que esse movimento, quando eu escolho o movimento, eu tô querendo ser neutra. Por isso que esse movimento é chamado de golpe. Não era direito dele, né? Ele tá ultrapassando o que a lei diz. É chamado de golpe. Para outros vai ser chamado de revolução. Por que revolução? Porque ele chega
fazendo muita mudança. Muitas daquelas mudanças que os tenentes queriam é esse mocinho que você tá vendo nessa foto que vai fazer. O voto secreto, o voto para as mulheres, a educação pública, a justiça eleitoral, é ele que vai fazer isso tudo. E mais um monte de coisa que a gente vai saber nesses 15 anos de governo, né? Tem que ter realizado um monte de coisa que a gente vai saber numa próxima videoaula. Te espero!